E, quebrando a barreira do silêncio, começa mais um vídeo do meu novo canal. Meu nome é Henrique e hoje falaremos sobre um jogo muito antigo, de 2011, que é um dos meus jogos preferidos, chamado Bastion. Um jogo indie lançado em 2011, como eu já disse anteriormente, e hoje em dia está disponível para computador, PlayStation 4, Xbox One, Switch e qualquer outro dispositivo que você pensar que rode um jogo. Então, como é o primeiro vídeo desse canal, como é que funciona esse quadro? Esse quadro ele é mais focado em jogos indies, para mostrar para quem assiste como é possível jogar excelentes jogos gastando pouco dinheiro, porque o jogo indie, via de regra, ele é sempre mais barato do que os grandes lançamentos, então tem muita joia escondida dentro da seção de jogos indie. Então vamos logo para o que interessa. Como foi o processo de desenvolvimento desse jogo? O Bastion foi o primeiro jogo lançado pela empresa Supergiant Games, uma empresa que na época era composta por 7 pessoas. Eles eram ex-funcionários de grandes empresas de jogos, como EA Games. Como não? A EA Games. Então as primeiras versões do jogo era para ser um jogo isométrico, com a câmera por cima, onde o personagem principal acordava e todos em sua vila ou estavam mortos ou morrendo. O clima do jogo ia ser muito mais sombrio do que o apresentado hoje. E durante o meio do desenvolvimento, o jogo foi apresentado na Game Developers Conference, e foi dado feedback para a empresa que o jogo ainda não estava pronto para ser apresentado para o público. Então, com esse feedback em mãos, o time voltou para sua sede e eles continuaram trabalhando no jogo e aprimoraram assim praticamente 100% do jogo. Durante esse pós-desenvolvimento, o diretor de áudio ele fez uma coisa que acabou destacando muito Bastion dos outros jogos da época e até hoje em dia. Eles criaram um sistema chamado Dynamic Narration, ou narração dinâmica, onde o narrador do jogo, que é um dos personagens, não o nosso herói, ele narra os acontecimentos da história, o que acontece, o que aconteceu, o que o nosso personagem está vendo e o que ele está vivendo. Tudo de uma maneira muito orgânica, dando mais peso às cenas mostradas na tela. Até porque, como visto aí no gameplay de fundo, o jogo é bem lúdico, ele é bonito, as cores são bonitas, então assim, não dá tanto peso, mas a voz do narrador é muito forte. Listen, all this takes a lot of getting used to. And you do get used to it, after a while. No ano de seu lançamento, o jogo vendeu 500 mil unidades e até 2013 o jogo alcançou 1,7 milhões de vendas. É um número muito expressivo para o primeiro jogo de uma produtora tão pequena, que tinha acabado de nascer, e ainda mais considerando no ano que ele foi lançado. Naquela época, o cenário de jogos indie era bem menor do que hoje em dia. Então chega de falar desses detalhes assim que nem sempre interessa a todo mundo e vamos então para o resumo da história e seus principais personagens. O jogo se passa logo após a calamidade. Foi um evento catastrófico que repentinamente fraturou a cidade de Ceylondia. Ou, quem já jogou o jogo e souber pronunciar o nome melhor, deixa aí embaixo nos comentários. Resumindo muito brevemente, é basicamente isso que o jogo te apresenta assim instantaneamente na hora que você começa a jogar. Então nós assumimos o controle de The Kid. É um protagonista silencioso que desperta em uma das poucas peças remanescentes do velho mundo e parte para o Bastion, de mesmo nome do jogo, onde todos deveriam ir em tempos difíceis. O único sobrevivente que ele encontra é um homem mais velho chamado Hux. Ele que é o narrador do jogo, é ele que dá a voz ao jogo. Então Hux, como parece que ele conhece melhor o mecanismo e a função do Bastion, ele manda o nosso protagonista coletar pedaços do núcleo que se desfizeram durante a calamidade ao redor do mundo para então reconstruir o Bastion. E durante a nossa jornada, o The Kid, o nosso protagonista, conhece mais únicos 2 sobreviventes. Zulf, que é o embaixador do Zura, é um povo subterrâneo com quem a cidade Ceylondia, não sei a pronúncia correta, já esteve em guerra. E Zia, que também é uma garota Ura, ou Urra, criada em Ceylondia. Tendo esses personagens apresentados, conforme o jogo vai progredindo, você vai coletando alguns itens que são usados para ativar memórias e diálogos com esses 3 personagens, a gente vai entendendo um pouco mais o que aconteceu durante a calamidade, por que ela aconteceu
E alguns detalhes da história acabam sendo revelados que, infelizmente, eu não posso contar porque eu não quero dar spoiler dessa história maravilhosa, mas olha, vale muito a pena. Então, dito tudo isso, como que funciona a progressão do jogo e qual que é o tempo de duração dele? Então, logo após a fase introdutória do jogo, que funciona também como um tutorial, nós chegamos ao Bastion, que é o que dá título ao jogo. Ele vai funcionar como o hub do jogo, onde nós poderemos alterar nossas armas, alterar os perks que nós escolhemos, que são chamados de spirits, as nossas habilidades, os idle, que são os modificadores de dificuldade do jogo, algo característico nos jogos da Supergiant Games, e também conversar com os personagens sobreviventes. E durante as nossas aventuras, nós vamos derrotando os inimigos e eles vão derrubando fragmentos, que parece uma pecinha azul, igual tá aí no gameplay de fundo. Com esses espíritos e alguns itens que estão espalhados pelo mundo, a gente consegue fazer upgrade nas nossas armas. E existe também um sistema de níveis do personagem, e que na verdade, quando você aumenta o nível, você não fica mais forte, você não causa mais dano, você ganha um pouquinho mais de vida. Mas ele libera mais espaço para você colocar spirits, que são os perks que eu falei anteriormente, que acabam dando uma bela ajuda durante o jogo. E somando tudo isso, além das fases e a história e tudo mais, o jogo acaba tendo uma duração entre 8 e 10 horas. Isso se a pessoa preferir ir direto até o fim do jogo. Mas depois do fim ainda existe o New Game Plus, que eu não posso explicar porque vale a pena jogar de novo. E também existem alguns níveis de desafio que são tipo em ondas, mas também está envolvido na história, é muito interessante. Também tem um time attack, um modo de pontuação e no final o jogo acaba durando quanto o jogador quiser que ele dure. Então, para fechar esse vídeo, quanto à minha crítica, acho que já dá para perceber que como ele é o primeiro vídeo desse canal, o carinho que eu tenho por ele. Ele tem uma arte maravilhosa, sendo com as cores, os cenários, a atmosfera que o jogo apresenta, mostrando um mundo inteiro destruído, rodeado de morte e criaturas agressivas, mas ainda assim ele é cheio de cores vibrantes. E a trilha sonora é algo de tirar o chapéu. Ele simplesmente, facilmente, emociona o jogador em quase todas as fases e revelações. Algo que é muito interessante é que quando você começa a jogar o jogo, você não dá tanta moral para ele. Mas conforme você vai se aprofundando na segunda, na terceira fase, você percebe que a história acaba sendo muito mais profunda do que ela pode parecer. E mais uma vez, eu não posso deixar de salientar isso, que a voz do narrador dá o peso perfeito para a trama. E ela fecha com chave de ouro todo esse pacote. Só é uma pena que não existe legenda em português, o que poderia ajudar muita gente a entender melhor essa incrível história. Eu sei que eu estou repetindo história, mas é que isso realmente é um dos pontos altíssimos do jogo. Mas mesmo assim é um jogo essencial para qualquer pessoa que gosta de jogos com uma história muito rica, mas não abre mão de um ótimo jogo de ação. E eu tenho certeza que quem jogar esse jogo e prestar atenção, no final vai ficar pelo menos com um nó na garganta e pensando, meu Deus, o que eu acabei de jogar? Então é isso, esse foi meu primeiro vídeo, foi mais uma apresentação do canal, o tipo de jogo que eu amo jogar, que são jogos indies, o meu jogo favorito, que é o Bastion, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que quem ainda não jogou tenha se interessado pelo jogo, quem já jogou, pense em voltar para jogar mais uma vez, que vale muito a pena, eu pelo menos uma vez por ano acabo revisitando esse jogo. E por favor, curtam, compartilhem, comentem, deixem o seu feedback, me ajudem a melhorar cada vez mais os meus vídeos, porque sem vocês eu acho que tá tudo maravilhoso, e é claro que não tá. Então é isso, pessoal, mais uma vez, meu nome é Henrique, muito obrigado por terem me assistido e até o próximo vídeo.